Nice. on the activity, and I'll send it to you as well, so you've got a copy of this as well. Okay, we're getting more people coming in. It was Manuela who put us in touch. We've got Manuela in the studios these days doing some visiting lecturer work. It's wonderful to have her in the studio, you know, it really is. Yeah, that's very nice. Yeah, Manuela is a friend, like we know each other for a few years now. And yeah. We've been talking actually since that talk that I had with her, because she's doing a lot of like talks on her own Instagram, inviting other artists to talk to her. And like we've been talking about collaborating on something. Let's see how it goes. Yeah, that would be lovely. And our last speaker series, we had Antonio Vicentini. Do you know Antonio's work? He does wonderful video work. A friend of David Galas's in town as well. Yeah, and they collaborate well together. Yeah, it's nice to find people who you can work with, isn't it? Hey. Yeah. Yes. Exactly. Yes. And I know David because like he also did a lot of zines and printed art, which is how I started, and is how I'm going to start my presentation today. You know, like showing some of my zines. And although we're not having like printed art fairs this year, like for me at least, this is how it started, like a longer movement, you know, like on my career, because I started doing zines since 2012, 11 or 12. Yeah. And then, you know, it's just nice. It's just a way of putting your work out. And you're right. You need to share that with the students. I mean, you have a big culture of it here, don't you? So you've instantly got an environment to make work like that, haven't you? But then it's how you move on from that, isn't it? And become something else with your work as well. Exactly. I like to be persistent with my visual research. You know, like some of my visual research, I started like, I don't know, 6-7 years ago, and I'm still doing and like still creating kind of the same concept. Just sometimes I see it as continuous exercise, you know, like I do and I do and I do, like kind of the same concept, of course, with different images. And then I just see how it evolves by itself, you know, like where it leads to. Wonderful. We've got about 20 students in. I think we can begin. Okay, so students, it gives me great pleasure to introduce to you our next speaker, Caco Neves. He's going to be talking about his work. You've seen his work. It's to do with collage, it's to do with appropriation. But he plays around with the remix. He started with the physical, and it's become this wonderful world of motion as well, working internationally with his practice. I'm not going to say much about it. I'm going to hand you over to Caco for the next hour or so. Caco, it's lovely to have you here. Cool. It's all yours. One thing that I didn't ask, I mean, I'm going to speak in Portuguese, right? Yeah, you can. That's fine. Okay. That's fine. Okay. Just because we're in English now, I mean, I wasn't prepared not to speak. Cool. Ok. Bom, eu vou compartilhar. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Eu vou compartilhar minha tela. Então, minha fala inteira vai ser seguindo um keynote, uma apresentação que eu montei, que tem uma certa linha lógica em cima da minha produção recente, de 8 anos para cá. Digo recente porque eu já estou com 37, né? Então 8 anos é uma fatia do tempo que eu venho trabalhando. E eu vou usar esse guia para ir mostrando alguns trabalhos para vocês. Deixa eu compartilhar aqui para a gente começar. Bom, acho que está todo mundo vendo essa tela vermelha, né? Yeah. Ok. Então, eu vou começar mostrando o meu Reel, porque antes de eu começar essa linha de portfólio que eu separei aqui para mostrar para vocês, eu acho que é interessante, não sei se se as pessoas chegaram a entrar no meu site ou não, eu mostrar o Reel, porque ele é um bom apanhado. É o único vídeo que eu vou mostrar completo. Na verdade, eu fiz cortes dos vídeos seguintes que eu vou mostrar de 30 segundos, 40 segundos, para não ficar algo muito longo e direto ao ponto, né? Quando eu estiver mostrando exemplos da minha produção. Mas o Reel é 2 minutos, eu vou mostrar ele inteiro agora, e assim que terminar o Reel, eu começo a fala de fato. Então, porque com isso vocês conseguem ter um bom abrangente do meu trabalho,
meu trabalho, tanto da parte mais autoral, dizendo assim, que é o que eu vou trazer hoje, quanto de alguns trabalhos comissionados, trabalhos mais comerciais que eu faço para agência, para publicidade e etc., né? Que daí eu não vou trazer hoje, porque eu achei que não cabia aqui, né, no que eu vou mostrar. Legal. Bom, esse é o meu reel atualizado, né, que eu terminei literalmente semana passada de botar alguns trabalhos novos mais recentes. E com ele dá para ver bem o range da minha produção, principalmente, né, claro, de motion, mas que vai desde alguns trabalhos mais autorais até trabalhos mais comerciais, tem Samsung, tem Fanta, e que são mais maximalistas. Mas, na verdade, eu vou focar hoje principalmente nesses trabalhos mais focados, dizendo assim, né, colagens mais autorais, mais contidas e mais simples em termos de estrutura visual. Tudo, como eu estava contando aqui agora no começo, aqui conversando com o Jaigo, eu comecei essa minha linha de pesquisa visual através de zines. Eu, de fato, sempre gostei de zines, e quando comecei a ver essa cena de zines surgindo aqui em São Paulo, na Europa também, eu lembro que comprei um livro da Gestalten sobre zines que me inspirou bastante em 2010, 2011, e eu comecei a fazer zines, comecei a montar alguns zines e procurar uma risográfica em São Paulo que eu pudesse imprimir eles. Tem a Meli Melo, que é uma gráfica aqui de São Paulo, que tinha acabado de começar, um amigo nos conectou e no final foi muito coincidência, eles tinham acabado de trazer a máquina de riso para o Brasil e eu fui o primeiro zine que eles imprimiram lá. Então, isso foi 2012, a Feira da Tijuana ainda estava na Galeria Vermelho, na Paulista, então já faz bastante tempo. E assim eu comecei a botar alguns trabalhos para fora através de zines. Esse daqui é um zine que eu fiz para a Calypso, que é uma editora de Cali, né, da Colômbia. Então, foi um trabalho que eles selecionaram 3 artistas brasileiros para fazerem zines para serem lançados lá, né, através da Jardim, que também é uma outra editora colombiana. E ele trazia bastante das problemáticas que eu sentia começando a surgir no Brasil por volta de 2015, que foi quando eu montei esse zine, que na verdade só se agravaram, né? Tem umas questões de polarização, tem umas questões que envolvem conservadorismo, né, indústria armamentista, etc. Esse aqui da esquerda, por exemplo, acabou virando mais recentemente a capa de uma edição da Serrote, aquela revista do Instituto Moreira Salles, que eu também vou trazer ela aqui, o trabalho da Serrote, que ele é bem interessante. Então, esses são zines impressos em risográfico, 2 cores, né, preto e vermelho,
Desde o começo eu tenho essa fascinação com o vermelho, que não é bem o vermelho, vocês vão ver ao longo dessa apresentação que ele varia bastante dependendo do meio onde ele está existindo, né? Então, no caso, tudo começou com o vermelho da risográfia, um vermelho muito específico que me interessava por causa da densidade dele. Depois eu fui trabalhar, ele foi aos poucos se tornando magenta, e ele já foi rosa e já foi vermelho puro. Então, não é um vermelho exato, depende muito do trabalho e do que eu quero passar com aquele trabalho. Continuando aqui, esse aqui é rosa de fato, esse aqui é outra história, mas esse daqui são um spread da Cópia, uma revista feita com conteúdo apropriado, né, conteúdo de apropriação que eu fazia com outros dois amigos, com a Adriana Komura e com o Bruno Oliveira Santos, através da nossa editora que a gente montou naquela época que tinha Feira Plana no MIS, que estava correndo várias feiras, a gente montou essa editora para fazer alguns trabalhos e a Cópia foi um deles, que a gente se apropriava de conteúdos de outras publicações, às vezes de outras revistas e às vezes de outros livros, e a gente literalmente republicava, né, diagramava com design gráfico nosso, então eu diagramava a matéria ou o trecho do livro e fazia algumas artes específicas para ilustrar, para acompanhar esse conteúdo. Esse daqui é o Manual do Guerrilheiro Urbano, do Marighella, que me parece muito propício na época que saiu a Cópia 4, que traziam várias questões, era uma edição bem politizada. E eu fiz esse jogo aqui com as caixas, com os grids, ele também é risográfico, duas cores, que mais uma dupla dessa matéria da revista Cópia 4. E aqui mais uma. Então aqui dá para ver bastante desse diálogo entre as imagens e o conteúdo, por mais que você não tenha lido o conteúdo, mas dá para entender um pouco, né? E também eu acho que esse conteúdo é bem conhecido, né, do Marighella. E alguns desses trabalhos que eu faço em cima de apropriação de imagem, onde às vezes é um recorte, às vezes uma justaposição, às vezes eu só elimino um pedaço da imagem, ou bloqueio é uma questão mesmo de direcionar o olhar, né? Então, e criar metáforas e criar espaços para que as pessoas que estão olhando esse conteúdo possam fazer leituras mais subjetivas, né? Então, tornar as imagens um pouco mais subjetivas, através de pequenos métodos de como mexer nelas, né, de intervenção. Aqui uma outra matéria também da Cópia 4, que é uma matéria com umas letras de músicas do Allen Ginsberg, que é um poeta beat-americano, e ele também foi um músico folk. Esse lado dele não é muito conhecido, então eu trouxe isso na revista. Ele era queer, né, ele era gay e tinha essas letras super temáticas, homoeróticas, de folk, né, folk tradicional. Isso aqui já é de um outro pedaço da revista, uma matéria sobre o Scott Walker e o David Bowie, comparando os dois. Também tem esses jogos com as caixas. Esse aqui é um trabalho, esse foi meu último zine impresso em riso, foi do ano passado. Ele é uma entrevista do Félix Guattari com o Lula em 1982. Então, essa entrevista saiu primeiro no livro do Félix Guattari com a Sueli Ronick, como é que é o nome? Micro Revolutions in Brazil, se não me engano, o nome do livro. Molecular Revolutions in Brazil. E depois o Partido dos Trabalhadores resolveu, a entrevista estava dentro desse livro, o Partido dos Trabalhadores em 82, 83, resolveu lançar como livro separado. Esse livro virou um PDF, é fácil de achar ali na internet. Uma vez eu encontrei esse PDF e resolvi, na verdade, fazer a minha versão do material. Então, eu publiquei o livro na íntegra, republiquei o livro na íntegra, e acompanhei com trabalhos meus que falam sobre esse assunto, que me é muito caro, né? E eu distribuí esse zine na época, eu achei que era mais legal distribuir ele, eu botei no meu Instagram e distribuí para qualquer pessoa que entrasse em contato comigo e pedisse. Era só enviar um valor pelo correio e eu enviava o livro, no ano passado. Agora ele já está quase esgotado, eu mandei bastante ele por aí. Aqui mais uma dupla do livro. Que na verdade a parte toda de texto eu não diagramei dessa vez, eu só diagramei com print screen, dizendo assim, né? Eu tirei print screen das telas do material e fiz essas diagramações com esses recortes, jogando texto, na verdade também para otimizar as páginas, assim cabe mais texto. Que mais uma dupla do material, que traz também esse tipo de jogo que me interessa muito, né? Que é ordenar a leitura. Então, por exemplo, aqui eram duas fotos, né? E ao separar o foco de movimento da foto, o animal, eu trago para cima, né? O boi, trago para baixo, os cowboys que estavam fazendo um jogo ali de
meio Farra do Boi, apesar de que essa foto é americana, então não é exatamente a Farra do Boi, mas é algo muito similar. A gente dá potência e consegue dar ênfase, né? São jogos de ênfase e de edição de leitura mesmo, né? Que me interessa bastante. Então, é uma imagem, eu tiro os elementos, recorto, ou às vezes eu chamo de dissecting, como se estivesse dissecando uma fotografia. Aí aqui eu já parto para alguns vídeos, né, que é aí que eu quero chegar, na verdade, que é esse caminho meio linear, que eu considero linear, da minha produção, que surgiu no meu impresso, que surgiu digital, até porque minhas colagens são digitais, eu trabalho em cima de apropriação de banco de imagens, em cima de instituições culturais do mundo, assim, de vários lugares do mundo que disponibilizam seus acervos de imagens, de fotos e de vídeos de maneira digital. Então, tem vários, né, algumas dessas instituições, né, que digitalizaram seus acervos. Eu estou o tempo inteiro pesquisando, separando, criando minha própria biblioteca, né, dividido por temas. Eu divido por ano, por temas, e vou criando uma library de material. Então, e depois eu vou olhando para esse material e pensando o que dá para fazer com esse material. A resposta do que eu vou fazer com o material quase sempre vem da própria imagem, né? Do vídeo ou da fotografia. Eu encaro tudo como uma coisa só, independente se é uma foto ou um vídeo. Até porque me interessa muito pensar vídeo como imagem em movimento, como vocês estão vendo aqui. Eu não gosto muito de quebra de plano, mudança de sequência de plano da câmera. Eu gosto de câmera mais ou menos parado, ou às vezes apenas um pan, né, um zoom meio fixo, de maneira que você consegue ver a imagem quase como uma fotografia em movimento, que é como está acontecendo aqui nesses dois exemplos, como acontece nesses dois exemplos também aqui. Então, a minha ideia, na verdade, é encarar tudo como o meu interesse nessas imagens, é o mesmo interesse que eu tenho nas fotografias, a maneira como eu lido com elas, minha abordagem é basicamente a mesma, né? Então, eu crio essas justaposições, essas ênfases, esses recortes, para alterar a leitura e criar situações onde possibilitem, né, significar algo diferente para a pessoa que está vendo do que eram as imagens originais. Aqui mais dois exemplos dessas videocolagens. Então, às vezes o que conecta as imagens é um movimento, então eu pego bem exato o ponto do movimento onde eu acho que tem uma sincronia, às vezes pode ser um significado, às vezes a estética, o visual das imagens, o tipo, aqui não acho que não trouxe nenhum exemplo desse, mas às vezes o que me interessa é o tipo de grão, o tipo de tratamento, o tipo de resultado visual que a imagem tem e como ela se encaixa com outras imagens. Aqui mais dois exemplos, então, que eu vou criando essas camadas de leituras sobrepostas em cima de vídeo, né? Aqui mais dois exemplos. Então, aqui na direita vocês veem que eu já começo a complexizar um pouco os grids, a maneira como eu crio essas composições com imagens. Então, o timing, o ponto onde as imagens se encontram é controlado por mim. Então, na verdade, eu estico as imagens, eu encurto o tempo das imagens, eu modifico, né? Então, apesar de parecer ter pouca modificação, de fato, mantenho as cores originais, etc., mas eu modifico o tempo delas, né, para controlar bem as circunstâncias onde esse diálogo se dá. E aqui já são exemplos já um pouco mais complexos, que aqui foi onde eu comecei, na verdade, a me interessar por algo diferente do que eu vinha fazendo com essas colagens, que era não só, o que aconteceria se eu ampliasse essas histórias e não mais elas fossem histórias de dois pedaços de vídeo que se encaixam e elas fossem histórias mais complexas. Eu comecei a encarar isso, claro, aqui talvez seja um pouco prepotente falar assim, mas quase como se fossem pequenos curtas. É muito próximo de uma linguagem de cinematografia de apropriação, cinema de apropriação, como se cada uma desses trabalhos, que são loops de 10, 15 segundos, mas eu encaro eles como um exercício de cinema mesmo, um exercício de criação de edição, de curta-metragem, porque eu vejo isso como narrativas em suspensão, narrativas em abismo, como se eu criasse uma narrativa que não tem começo, não tem entrada e não tem saída, então ela não tem começo, meio e fim. Você pode entrar dentro dessa narrativa em qualquer ponto desse trabalho,
e sair também dessa narrativa através de qualquer ponto. Então, as leituras são cruzadas, né? Então, eu fiz vários desses grids, aqui são 2, mas eu tenho vários outros, né, no meu Instagram também. E mais recentemente comecei a ampliar um pouco isso, mexendo um pouco nas formas, nos shapes e trazendo outros shapes. Eu acho que eu não trouxe aqui, talvez eu tenha posto no final esses das formas. De qualquer maneira, esses 2 são exemplos bem claros do que eu ando me interessando, que é a criação dessas narrativas em abismo, né? Até recentemente, na verdade, eu comecei a fazer alguns trabalhos de longa duração, fiz 2 agora durante a pandemia, vídeos de 1 hora mesmo, 1 hora que eu fiz para a Orla, que é um programa na Rádio Veneno que eles trazem sempre um artista visual e um artista musical, um trabalho de 1 hora conjunto. Eu fiz junto com o Luiz Bach, que é um músico que fez uma trilha, uma produção linda de 1 hora de música ambiente. E eu criei um vídeo de 1 hora em 3 capítulos, trazendo bastante desse tipo de material para criar. Então, são narrativas mais longas, onde eu consigo dar o tempo de cada leitura e, aos poucos, mudando a narrativa. Então, aos poucos, eu vou inserindo novas imagens em cima dessa e vou criando novas conexões para, assim, criar uma cadeia narrativa de imagens de apropriação que, claro que aqui, dentro de uma certa abstração, mas criam uma linearidade narrativa, um roteiro, basicamente, né? E fiz também para o Festival Radiação, uma edição para Sangramuta, que foi diferente, eram esses performers que dançam na noite aqui em São Paulo, nas festas, na Caps Lock, na Sangramuta, essas festas de techno. E eu usei o material que eles me forneceram para criar um vídeo também de 1 hora, então também são narrativas mais longas. Aqui eu volto aos zines, porque aí, na verdade, é onde se dá que eu achei bem interessante, um vai e volta, né? Eu ia dizer, me faltou aqui a palavra, mas se dá uma back to shape, dizendo assim, que é tipo, eu estava fazendo, já tinha alguns zines lançados, esse foi pela Meli Mello, e eu resolvi, então, fazer um zine em cima desses meus trabalhos em vídeo, porque os trabalhos em vídeo vieram dos zines, né? Então, eu comecei nos zines a fazer algumas justaposições de foto, essas justaposições levaram meus trabalhos em vídeo, e daí eu resolvi fazer o caminho inverso e pegar alguns vídeos que eu tinha produzido, então, já tinha feito vários desse tipo de trabalho que vocês viram, e botar no papel, e trazer ele para impressão, que é, na verdade, para reforçar o fato de que vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. Então, vídeo é imagem em movimento, né, da maneira mais literal possível. Então, é isso que eu trouxe aqui. Então, esses trabalhos são só feitos com frames dos vídeos impressos em risograph preto e azul. Então, aqui a capa, aqui também uma outra dupla, aqui com esse movimento dos golfinhos. Aqui mais 2 duplas. Então, eu trabalhei esses vídeos em diferentes maneiras. Às vezes era só um frame, às vezes eu mostrava uma sequência para trazer o movimento, né, daquele trecho do vídeo. Às vezes eu inseria algum elemento, como esse daqui mais na direita, que eu inseri o azul em cima, que eu achei que cabia nessa imagem. Era interessante que ela fosse um tríptico. E eu vou trazer. E aqui esses são exatamente os vídeos que geraram os trabalhos que vocês viram nos 2 últimos slides. Então, esses são os vídeos originais que eu usei os frames para fazer o zine, né? Os vídeos vieram primeiro. Alguns desses vídeos têm som, alguns não. Então aqui eu não botei som em nenhum. Eu vou trazer som só mais para frente quando eu mostrar uns trechinhos de videoclipe. Eu acho que por aqui que já é de outro que eu não trouxe no material, né? Então, agora eu vou entrar numa outra parte, mas que se relaciona, que é eu vou trazer alguns trabalhos comissionados, alguns trabalhos, né, trabalhos comerciais que eu fiz e que de certa maneira trazem elementos, eles são permeados por essa linguagem desses meus trabalhos pessoais que eu mostrei até então. Porque quando comecei a fazer aqueles trabalhos dos zines, eu continuava fazendo, ainda faço até hoje em dia, claro, muitos trabalhos comerciais, de design gráfico, trabalhos de publicidade, e que não necessariamente se relacionam em nada com aquela produção.
que foi acontecendo foi que, com o passar do tempo, as pessoas foram gostando desse trabalho e pedindo, trazendo ele como briefing mesmo, botando ele no briefing, dizendo assim, trazendo ele como referência para os trabalhos que eles queriam que eu produzisse. Então, isso foi muito legal, porque eu vi nesses últimos anos, cada vez mais, o próprio trabalho sendo referência, ou sendo parte do briefing dos trabalhos que chegam até mim. E esse é um exemplo. Esse é um videoclipe que eu fiz para uma banda da Califórnia, o Age Sex Location, ASL. E aqui é um frame do vídeo, aqui outros 4 frames, então vocês podem ver que nesse trabalho tem desde dessas colagens em cima dessas imagens antigas que eu faço, e, mais simples, com fundo color block ou não, um pouco de grafismo, até que nem apareceu tanto no meu trabalho, nos zines, não aparece muito isso, mas eu estava trabalhando na minha produção em outros materiais. Tem mesmo algumas justaposições de foto antiga, coisas bem simples, também tem no vídeo, que é em cima dessas justaposições que eu trouxe bastante nos zines. Eu tenho aqui um trechinho de 40 segundos aqui do videoclipe. Então esse foi um trecho do videoclipe do Age Sex Location, Voodoo. E eu trabalhei com um animador naquele caso ali, né? Fiz todos os layouts entre eu e o Bruno, meu namorado que trabalha comigo em alguns projetos, e o Fernão Espadoto animou. Esse aqui é um outro processo, eu trouxe ele, eu achei ele bem interessante, ele rolou agora em janeiro desse ano, e mês passado a gente ganhou o selinho de Vimeo Staff Peak, foi o meu primeiro selinho de Staff Peak, então fiquei bem feliz. E esse foi um videoclipe para um cantor francês, o Jean-Louis Murat, que é um cantor francês já com várias décadas de carreira. E a Tempo Caixa, que é um pessoal da França aqui, já passou vários trabalhos para mim, que de vez em quando me chamam para fazer alguns videoclipes ou material para música, porque eles trabalham basicamente só com a indústria musical. Eles me chamaram para esse processo, que foi um processo colaborativo. Eram 2 músicas em um vídeo só, então o vídeo total tem uns 8 minutos. E a ideia era que o processo fosse dadaísta, ele desse chance ao acaso, né? Desse chance ao inesperado. Então, basicamente, eles convidaram eu e uma ilustradora, Lia Bertels, que é uma ilustradora manual, assim, como é que se diz, de traço a traço, quadro a quadro. E eles criaram, o processo foi que a ideia que a gente teve foi criar várias pastas no Dropbox, no Drive, com diferentes temas que a gente queria falar no vídeo. Então, era isolamento, amor, ou encontros, ou coisas bem específicas, tipo palmeiras, praias, solidão. Então, eram alguns conceitos abstratos, alguns mais literais, alguns eram bem imagéticos e outros não. Mas a ideia é que eu fosse subindo, durante 2 semanas, diferentes trabalhos soltos em cima desses temas e fosse preenchendo as pastas. Botasse quantas imagens eu quisesse e de maneira completamente livre, e a mesma coisa com a outra artista. Então, a gente foi preenchendo essas pastas com colagens ou ilustrações, trechinhos de vídeos, videocolagens, de uma maneira super livre. E o pessoal lá na França, na verdade, eu acho que a gente estava em Bruxelas, o pessoal da Tabasco Studio, juntou tudo nesse vídeo. Então, eu entreguei o material, eu não tinha muita certeza de como ia ficar e eu adorei o resultado. Ele tem um flow, um balanço que me agrada bastante e ele tem uma questão que ele parece effortless, assim, ele parece algo que não deu muito trabalho, no bom sentido. Sabe assim, ele não parece overworked. O resultado final desse vídeo, ele é bem solto e bem experimental e
E eu gostei muito disso, né? Ele não é nem um pouco engessado. Vou mostrar aqui um trechinho dele também, então vocês vão a qualidade não está muito boa, eu não achei ontem à noite o arquivo total, só pedaços. Si je m'attendais, cher vous, à moi je suis venu pour toi, qui ne m'aime pas, veut que foire la chanson. Oh, tu de moi, qui ne m'aime pas, veut que je perde la raison. Vais-tu cracher le lait? Qu'est-ce que t'as mon cœur? Toujours même papa. Oh, donne mon index, s'il te plaît. E esse foi um trechinhos do videoclipe do Jean-Louis Murat. Então dá para ver que ele, não sei se para mim pelo menos isso vem muito à tona nesse trabalho, esse caráter experimental, né? Ele não tinha um roteiro específico, ele tinha uma direção de roteiro, assim, um direcionamento geral para alguns momentos macro do videoclipe. Então foi um processo que me agradou bastante exatamente porque ele me ajudou a soltar umas amarras em termos de criação. Foi depois dele até que eu comecei, às vezes, a criar direto no After Effects, que era uma coisa que eu não fazia muito. Eu sempre deixava os layouts muito prontos no Photoshop antes de levar para o After. E até recentemente, agora nos projetos que eu tenho feito para a Farfetch, eu tenho explorado isso um pouco mais, uma criação um pouco mais livre. Então, esse é um trabalho que me agrada bastante. Aqui é a Serrote, né, que é a revista do Instituto Moreira Salles, né, a revista de ensaios e artes visuais, literatura do IMS. Então, eles me convidaram, na verdade, para essa edição saiu no ano passado, às vezes eu sou meio ruim para tempo, mas acho que foi no primeiro semestre do ano passado, e basicamente eles me convidaram, eu achei muito legal que eles convidaram já com a edição pronta, dizendo assim, eles já tinham editado o meu trabalho. Basicamente, quando recebi o convite deles para, né, mostrar os trabalhos na revista, eles já tinham feito uma seleção de todos os trabalhos que eles queriam incluir na revista, porque foi a capa, a folha de rosto, né, assim que abre a revista, e a primeira matéria da revista, a matéria que abria, que foi uma matéria sobre totalitarismo. E então esses trabalhos da série sobre o vermelho encaixavam bastante, porque são trabalhos que lidam muito com questões que falam de fascismo, de totalitarismo, de conservadorismo, de diferentes tipos de violência e opressão. São trabalhos que falam sobre a nossa sociedade de hoje em dia, né, infelizmente. Então, aqui o lobby da indústria das armas, o armamento da população civil como maneira de tentar garantir algum tipo de segurança, mas que na verdade só mostra o fracasso das políticas públicas de segurança, né, que são praticadas no país, e etc. Né? Aqui um pouquinho, não é todas, mas fiz esse gridzinho só para trazer um pouco do que estava dentro da revista. Então, aqui na primeira, aqui, com o militar beijando o serrote, porque toda edição da serrote, eles botam um serrote, né? Uma ilustração de um serrote. Então, eles acharam esse trabalho no meu Instagram, achei até engraçado, que esse trabalho já era um pouco mais antigo, e sugeriram usar ele no Abre, da revista. E aqui a matéria, né, da Heloísa Starling, né? Se eu pensava acontecer, mantenha calma. Então, as imagens da série sobre o vermelho casaram super bem com o conteúdo do texto. Então, foi um processo bem legal. E, na verdade, eu meio que assisti de camarote, assim, porque eles que escolheram os trabalhos e que fizeram a sequência, eu só autorizei e fiquei feliz, basicamente. Aqui é a série que eu fiz em dezembro do ano passado para o Berghain, que o Berghain é um clube de Berlim
é conhecido como o maior clube de techno do mundo, o mais importante, talvez, não sei. Bom, é o meu clube preferido. Eu gosto muito do Berghain e fiquei muito feliz com esse convite, na verdade. Esse foi uma história bem legal também, eu vou contar aquilo meio rapidamente, mas o diretor de arte, designer gráfico do Berghain, do clube, que é um conhecido meu, ele veio falar comigo, contar que eles sempre imprimem um flyer mensal, né, com a programação, com uma arte de um lado e a programação do clube do outro. Normalmente ele é uma tripa até, fina, mas quando é no mês de dezembro, que é o mês de aniversário, eles duplicam o tamanho e fazem ele ser um pouco mais largo. Então ele é esse formato que vocês estão vendo, né, mais próximo do A, né, da proporção A. E é relativamente grande, na verdade. Não sei se dá para ver, dá para entender aqui, mas ele, não lembro agora o tamanho, mas ele é maior do que um A3. E ele veio falar comigo, contar que, na verdade, como a gente já se conhecia há um tempo, ele falou que normalmente as pessoas, quando conhecem ele, pedem para fazer uma arte para o Berghain, porque é algo super legal, assim, né, de se fazer. Assim, as pessoas que gostam do clube, né, gostam dessa ideia. E eu nunca tinha, bom, eu não sei, esse não é meu approach, né, então eu também nunca tinha pedido. Daí ele veio me oferecer, na verdade, para fazer um convite para eu fazer uma arte para o flyer, para o pôster de dezembro, que era o aniversário de 15 anos do clube. Então era uma data bem especial, era 15 anos que estava fazendo, que fez o Berghain, e a ideia era fazer um pôster só. Depois, conversando com ele, deve fazer um tríptico, porque como eles imprimem isso, né, em offset, e meio que dá para imprimir mais, ele tem uma tiragem fixa, mas dá para fazer diferentes artes, ele sugeriu a gente fazer um tríptico. E daí, quando eu fui mostrar para ele, eu tenho uma certa dificuldade de editar meu próprio trabalho, então às vezes eu faço mais do que precisa e eu depois apanho um pouco para conseguir editar. Bom, basicamente eu mostrei 7 para ele e disse para ele me ajudar a editar o trabalho. Ele olhou os 7, ele me contou que quando o clube fez 5 anos, eles chamaram 5 artistas diferentes, cada um fez um pôster. Quando o clube fez 10, eles chamaram 10 artistas diferentes e cada um fez um pôster, fez uma arte para o aniversário de 10 anos. Daí ele falou para mim, já que tu tem 7, tu não quer fazer mais alguma, separar alguns trabalhos prontos que tu já tem e fazer 15 artes? A gente imprime as 15. E eu fiquei, bom, eu fiquei super feliz, né, e impressionado, na verdade. Ele sugeriu a gente imprimir 15 artes, né, do meu trabalho, que é basicamente uma série completa, né, ou uma exposição pulverizada por Berlim, dizendo assim, porque, né, esse flyer ele foi impresso em Munch, em Pantone, em papel Munch, então uma impressão super boa. E imprimiram 15 mil, 20 mil, se não me engano. E além de distribuir no próprio clube, também deixam alguns pontos em Berlim. Então, funcionou quase como uma exposição pulverizada. E as pessoas começaram a colecionar, o que eu achei muito legal. Pessoas no Instagram. Tem gente que pegou os 15, botou na parede, tirou foto e me pegou. Foi super legal. Aqui tem 3, né? Então, trazendo diferentes questões, mas quase sempre, esses 3 principalmente, eles fazem muito um elo entre Berlim, entre Alemanha e Brasil. Esse da direita, aqui tem cadeira do Marcel Brauer e cadeira da Lina Bobardi, né, a girafa. Então, ele tem ali um pé, né, no Brasil, um pé na Alemanha, que também, porque ano passado foi o aniversário do centenário da Bauhaus, e também resolvi homenagear a Bauhaus com esse arte aqui do meio, né, com o bule, com a chaleira. Que na esquerda também tem uma questão um pouco mais complexa em relação ao passado de guerra da Alemanha. Então, ali tem, tipo, né, aviões da Segunda Guerra, também uma cadeira móvel tubular. E aqui, aqui no meio, é o próprio clube, né? É a planta do Berghain, quando ele ainda tinha as torres, antes que essas torres hoje em dia não existem mais, mas quando ele ainda era uma Kraftwerk, uma usina de força, né, de eletricidade. Aqui na direita também um trabalho, né, mais a ver com a opressão das mulheres, aqui na esquerda mais abstrato. Eu não trouxe todos. Em volta, o que vocês estão vendo, na verdade, são várias frases lascivas, dizendo assim, frases eróticas ou pornográficas, algumas em português, algumas em inglês, algumas em alemão, então nas 3 línguas. E também todas em apropriação de, vocês veem essa diferença nas tipografias, porque elas são todas feitas em cima de apropriação de tipografia, normalmente em cima de revistas pornográficas vintage, que é um assunto que me interessa bastante, então eu tenho uma coleção disso. Então, ou às vezes não, às vezes, na verdade,
são frases que eu só recontextualizo e boto aqui no meio para que ela pareça uma frase erótica, mas nem é. Ali no meio tem vai amor, ou vodka and vice. Mas se tu ler vodka and vice no meio de outras frases, tipo bottoms up, ou the newest erect form, ela dá uma outra conotação. Então, mesmo esse pequeno trabalho de tipografia que eu estou fazendo na borda dos posters, eles se ligam com o meu trabalho, que é em cima de reinterpretação, apropriação, reinterpretação e direcionando o olhar para outro lugar, olhar as coisas de uma outra maneira. Aqui mais 3, eu trouxe 9, então esses são os 3 últimos que eu vou mostrar da série do Berghain, mas em cima de diferentes temáticas. Aqui, bom. E dando continuidade, aqui eu vou mostrar agora alguns trabalhos da série que eu chamo de Meet. Esses trabalhos são bem interessantes, porque eles são trabalhos de colagem onde, na verdade, eu não colo nada, assim, eu não junto nada. Eles são trabalhos que eles são, na verdade, eu dou ênfase. Eu faço recorte em cima de uma fotografia, eliminando alguns pedaços, ou, na verdade, tirando um pedaço da foto da imagem original e botando sobre um fundo vermelho chapado. Então, quando eu digo que isso não é bem uma colagem, é porque não são 2 imagens que eu juntei, né? Eu não junto nada com nada, eu só tiro algo de contexto. E através disso eu tento manter, o que eu tento fazer aqui, na verdade, é manter a energia sexual, a potência sexual da imagem original através do mínimo. Todo artista da cena técnica e atual. Acho que alguém deixou o microfone aberto. Mas eu tento manter a energia sexual da imagem original através do mínimo de imagem possível, mantendo o mínimo possível da fotografia original, né? Então aqui tem mais um exemplo. Então isso é uma foto só, que eu fiz esse recorte. Então a ideia aqui, de novo, ela não é explícito, né? Apesar de ser muito claro, ou para mim pelo menos é muito claro, que isso é uma imagem sexualizada, hipersexualizada, mas ela vira quase abstrato, né? Então, ou não, depende do quão apurado quanto tempo você despende em cima dessa imagem, se você olha com atenção ou não, né? Mas aqui mais 2 exemplos. Mesmo essa da esquerda, isso era uma foto só, né? Então eu só recortei esses pedaços, esses 2 elementos da foto e tirei eles da foto, ou poderia se dizer, eu chapei o fundo, né? Se eu pegasse a foto e pintasse pedaços dela com vermelho, seria a mesma coisa, né? Eu estaria eliminando o fundo e só deixando uma parte da imagem visível. Aqui na direita também. E esses trabalhos, eu trouxe esses trabalhos da série Meet, além de ter essa curiosidade que eu também fiz isso em outros lugares, que eu chamo de single cut, one cut, que é um corte único, né, na imagem, que vira um trabalho novo, que não tem junção de imagens, mas ele acabou virando, agora, uns meses atrás, um videoclipe que eu fiz para um amigo meu, para o Thiago, o Gesender. Ele tem uma festa aqui em São Paulo, a Sangramuta, e ele passou uma música, Getting Fucked, que ele pediu para eu fazer um clipe para ele. A gente é muito amigo e eu falei que eu queria fazer um clipe para ele. E eu pensei nessa série, que eu sabia que ele já gostava e que tinha muito a ver com a música, que é um techno bem pesado e tem uma certa energia sexual nessa música. E eu usei essas imagens da série Meet para fazer o videoclipe. Eu vou mostrar aqui um trechinho do videoclipe, agora uns 40 segundinhos, que é esse daqui. I should be covered in cum right now. My walk of shame or my walk of pride. The air is so Então, esse foi um trechinho de Getting Fucked, do Gesender, e que
Bom, ele é basicamente uma versão animada daqueles trabalhos que vocês viram do Meet, né? Que ali eu só mostrei alguns, mas ele é uma série bem longa. Então, e eu trago também essa desconstrução meio liquidez nas imagens, também como uma maneira de tornar esses corpos mais abstratos, né? Fazer uma grande orgia de corpos né? De maneira a tirar a individualidade, a pessoalidade desses corpos e tornarem eles uma abstração. Aqui é um material que eu fiz via Tempocaixa também para e o curioso dele, desculpa que meu gato acabou de invadir aqui o estúdio. Bom, tá. E o curioso desse trabalho é que, na verdade, ele também veio da série Meet, então por isso que eu trago ele aqui na sequência. A capa dos singles, aqui é um dos singles, foram 2 singles, vieram dessa série, basicamente, o pessoal do La Fine Equipe, que é um grupo de 4 produtores de techno e house de Paris. O approach deles para mim é que eles gostaram muito dessas séries de recortes que eu estava fazendo com os corpos, com as imagens pornográficas homoeróticas, e eles queriam aquilo na capa, né? E eles falaram, se a gente passar uns retratos nossos, você consegue fazer algo parecido? Né? E eu fiz. Então, aqui, na verdade, a função é totalmente outra, então não é aquele conceito de tentar manter algum tipo de energia sexual, algum tipo de energia com o mínimo de materialidade da imagem original, que já é outra história. A ideia aqui era manter a individualidade deles, trazer algo da foto do retrato, né? Manter um mínimo, e o mínimo, na verdade, uma das coisas que mais traz a energia, a individualidade, o caráter, né? A característica da pessoa é o olhar, né? Então, todos eles eu mantenho 1 ou 2 olhos da pessoa, e algum traço do corpo, braço, alguma questão da postura, de maneira que eles consigam se reconhecer nesses recortes, né? Nesses stripes, aqui nesses recortes totalmente abstratos que eu faço. A mesma coisa aqui com a Madjo, que é do single, que foi a cantora convidada desse single. E aqui em cima é a contracapa do vinil, e aqui a arte do vinil, que foi impresso inteiro, né? Com essa arte em vermelho. E aqui a contracapa também com uma arte minha aqui, né? Essa da casa. Então, isso eu fiz também via Tempocaixa, da França, que é esse pessoal que me agencia lá. E esse foi o sleeve, né? O material, como é que se diz? A luva que vai dentro da capa do vinil, né? Você abre aquela capa vermelha, você tira e tem essa luva. Ele está aqui, na verdade. Depois, qualquer coisa, se sobrar um minutinho, eu mostro, que é bem interessante esse efeito do vermelho ali puro, forte. Na hora que você tira isso, tem essa colagem super maximalista e que ela traz o storytelling do álbum. Como o álbum tem um storytelling, uma narrativa específica, que é The Fifth Season, a quinta estação, o fim do mundo, quando todas as estações se chocam, etc. Então, ele traz o storytelling, ele traz a narrativa do álbum, então ele é bem maximalista e ele contrasta com esse minimalismo da capa vermelha. Então, esse foi um material que eu fiz no ano passado. Off-White. Então, agora aqui são os 2 últimos vídeos, se eu não me engano, eu acho, ou 3, que eu vou mostrar alguns trabalhos bem recentes, né, que eu fiz agora esses últimos meses, trabalhos comerciais mesmo, né, comerciais que eu digo, todos esses trabalhos recentes são todos meio comerciais, mas um deles são 2 trabalhos que eu fiz para a Farfetch, falando sobre a história da Off-White, a marca, né, de streetwear Off-White, e outro falando sobre a Miu Miu, né, a marca da Prada, Miu Miu. Então, e neles eu consegui misturar um pouco de tudo, um pouco das colagens que eu já vinha fazendo estilo essa, que são colagens mais maximalistas, ilustrações, um pouco das colagens mais contidas, que vocês viram bastante nessa apresentação, e um pouco dos vídeos também, das colagens em vídeo. Consegui misturar um pouco de tudo isso nesses trabalhos. Né? Off-White é provavelmente a marca mais conhecida do grupo. Virgil Abloh começou sua carreira como diretor criativo de Kanye West, mas decidiu fundar sua própria grife em 2012. Não estamos falando da Off-White, ainda. Ele criou Pirates Vision, mas logo em 2013 apostou todas as suas fichas na Off-White. Hoje, 7 anos depois, podemos ver que foi uma jogada de mestre. Tudo entre aspas, é claro. Miu Miu.
Você já se perguntou de onde vem o nome da marca italiana? Fundada em 1993, a Miu Miu é uma homenagem à sua passo para impulsionar a criatividade espontânea em cores, texturas e filosofias de marcas, para ser usada como clutch para a noite ou transversal para o dia a dia. Miu Miu e Matelassé não se dissociam, e nem Miu Miu da sua história de sucesso. Descubra mais sobre Miu Miu na Farfetch, parte da nossa seleção de marcas exclusivas. Only on Farfetch. Então, claro que o voiceover aqui, principalmente nesse segundo pedaço, não fez muito sentido, porque eu peguei uns trechos só pensando no visual e nem me toquei que a fala da locução ia juntar de maneira esquisita. De qualquer forma, deu para ver ali, né, que esses trabalhos eles são bem mixed, assim, né, eles são uma mistura em cima de materiais originais das marcas, vídeos que a Farfetch me passou com material das marcas originais, vídeos de apropriação da minha library que eu pesquiso, tem um pouco de tudo ali. Então, esses vídeos, eu gostei muito desses dois trabalhos da Farfetch, estou fazendo um terceiro exatamente agora, hoje à tarde vou estar fazendo, vai sair daqui a 2 semanas, e que a ideia é bem fazer essa mistura mesmo, essa mistura meio louca de referências e tem essa cara meio de apropriação, né, no material. O próximo que eu vou mostrar foi um trabalho que eu fiz para a Vice Nova York, né, a Vice americana, que é uma campanha, um vídeo para uma campanha de camisinhas, daquela marca de camisinha Durex. E o legal dele é que ele, mesmo sendo um trabalho 100% de publicidade, dizendo assim, eu consegui dar uma cara, o tipo de recorte, a simplicidade dos recortes, eu consegui trazer algo do meu trabalho pessoal, dizendo assim, né? Vocês vão ver aqui que mesmo sendo um trabalho mais comercial do que esse que vocês viram antes, eu consigo ainda manter alguma coisa do DNA da minha produção. And where there's a connection, there's a spark, a flame, a fire, heat. And where there's heat, well, I would tell you more, but I think you know where I'm going with this. Closeness you can feel with Durex Extra Sensitive Condoms. E esse foi o último vídeo. Vocês veem que ele tem esses fundos chapados, que na verdade eu trabalho na minha produção pessoal, mas a Durex já também trabalha na sua comunicação, então foi até daí um dos motivos pelo qual a Vice achou que valia a pena me chamar, porque a Durex queriam colagens bem simples, né? Eles não queriam nada overworked nessa campanha, e como minhas colagens, né, tipo, elas estão indo para esse caminho, né, de conseguir ser bem sintéticas, então era isso que eles estavam procurando, né, nesse material específico. Então foi um bom jogo. E aqui é a última coisa que eu trouxe, só porque como comecei com zines, eu achei melhor terminar com zines também. Esse é um zine que eu fiz agora durante a pandemia e sobre a pandemia de Covid-19. Eu fiz esse zine que vai estar sendo impresso na Colômbia, de novo pela Calypso Press de Cali. E então ele não foi lançado ainda. Essa é a capa do zine, Fingindo-se Inimigos, que é como eu sinto que as pessoas se sentem hoje em dia na rua, né? Como se a gente vê o outro muito com uma certa desconfiança. Tá com máscara, não tá com máscara? Será que tá com sintoma? Ei, ele tossiu. Sabe essas questões que hoje em dia são tão, né, presentes no nosso dia a dia? Eu fiz esse zine em abril, na verdade, maio, bem no começo da pandemia, que algumas duplas do zine, né, tem essa dupla aqui. Ele também vai ser impresso em risográfico também. Essa dupla aqui sobre isolamento e distanciamento social. Essa daqui também sobre distanciamento social, basicamente, sobre o início entrando nesse ano, que eu estava sentindo quando tudo começou. Aqui também um pouco mais sobre esse embate da natureza com a humanidade, que é o que está na capa também, naquela imagem do pombo que está indo em direção ao rosto da pessoa. Tem uma iminência da colisão, uma iminência do desastre, e é um desastre natural, né, de uma certa forma. Gente, foi isso. Aqui eu deixei para terminar de alguma maneira, aqui no meu site e meu Instagram. E eu vou interromper o compartilhamento. Thanks, Cacao.
Good. Great to see your work. Students, has anyone got anything they'd like to ask Kako whilst we've got him here? Eu queria. Teve algum clipe que eu não lembro qual que era o nome, mas que você disse que o processo tinham várias pastas e você e a ilustradora foram subindo trechinhos de coisa aos poucos. Essas pastas eram divididas por temas, você disse, né? Uhum. Queria saber mais ou menos assim, eu fiquei curiosa para saber quais eram os temas ou qual. Não lembro se você falou. Deixa eu ver aqui se eu Tipo, mais ou menos assim, só para entender se era, sei lá, se era uma coisa por tema, tipo, por sensação, se era por. Eram sensações, a maior parte tinha uma ou outra que eram específicas, que eram como a gente já estava, algumas cenas a gente estava combinando, como por exemplo tinha uma cena na praia, né? Eles, não é uma cena na verdade, mas eles queriam trazer essa questão da solidão, de uma certa memória afetiva, de umas férias na praia, porque isso está na música, na canção. Então algumas coisas foram específicas, como por exemplo eles pediram pássaros voando, palmeiras, mar. E outras foram sensações, né, de tipo dúvida, isolamento, solidão, afeto, amor. Era bem nessa linha, assim. 80% das pastinhas eram sensações, eram pastas abstratas. E eu fui jogando aleatoriamente. E, na verdade, mais da metade das coisas que eu botei nas pastas já tinha prontas. Então, isso é uma coisa bem recorrente no meu trabalho. Eu me auto-remixo e eu utilizo coisas que já tenho prontas constantemente, sabe, em diferentes momentos. Então, esse foi um exemplo muito claro, porque eu vou em cima da minha própria biblioteca de colagens, que eu faço o tempo inteiro, meio pessoais, separando algumas coisas. Às vezes, a própria colagem que está pronta, às vezes é um elemento daquela colagem, mas que eu já separei, porque é uma imagem que me interessou por algum motivo, né? E vou dando novos significados. Você deve arquivar as coisas muito bem, né, para conseguir. Sim, isso é uma questão bem importante para mim. Desde o começo, quando comecei a fazer essas colagens e separar imagens, eu comecei esse arquivo. Eu acho, na verdade, que isso até, na verdade, tem relação até com o começo dos meus zines. Eu lembro de ter lido isso nesse livro que eu comentei, não lembro qual é o nome do livro, é um livro só sobre cultura de zines, e que alguém falava sobre essa coisa de ter suas próprias bibliotecas. Eu pensei, nossa, é isso. Eu me interesso muito em pesquisar acervos digitais de instituições públicas e separar imagens. E aí eu vou fazendo a própria divisão, né? Divido por temas mesmo, tipo pássaros, cactos, místico, né? Mais variados temas, e por ano, porque como todo ano, para não criar umas pastas muito grandes, eu já estou, sabe, no terceiro ou no quarto ano ali divididinho. Às vezes é um biênio, nem sempre é um ano, mas eu vou dividir também por uma certa recorte temporal, para não ficar também muito grande, sabe? Sim. E eu também, outra pergunta, calma. Eu também fiquei muito interessada pela o que você chamou de narrativas de abismo, né? Me interessa muito essa ideia. E aí você falou que você fez um vídeo para Orla. Tem como ver esse vídeo? Tá gravado? Tá gravado. É um vídeo de 1 hora e eu não sei onde é que ficam porque a Orla, não sei se você conhece, é um programa da Veneno, né? Veneno, sim. Isso. E a Veneno, eles têm ali no link tem uma parte de vídeos. Só que eu não sei, na época que ele saiu, ele foi para ali, mas eu acho que ali depois de um tempo eles saem dali, né, se eu não me engano. Né, ele ficou ali, mas como eu fiz a Orla 2, a Orla 3, já faz 3 meses, eu não sei se está lá ainda, ele estava, mas eu sei que depois de um tempo eles vão. Então dá uma olhadinha, porque não está no meu site, né, não está em nenhuma plataforma minha, mas deve estar no site da Veneno, na parte de vídeos. Tá. Isso, obrigada. Uhum. Tem uma pergunta também, Caco. Essa questão assim de tipo, parece que os clientes eles te chamam também pelo seu trabalho pessoal, né, e artístico, pelo estilo que você desenvolve. E eu queria saber como é que é isso, se o cliente ele já vê o seu trabalho e fala, eu quero que você reproduza um pouco do seu estilo, ou tem outros trabalhos que o cara não quer muito seu estilo, como é que é isso, sabe?
Então, isso é uma questão mesmo. Até porque, como eu contei, isso vem acontecendo cada vez mais frequentemente, é uma coisa que é meio recente mais ou menos, já faz alguns anos, né? Uns 2 anos, assim, mas cada vez mais os clientes me procuram por causa do meu trabalho, por causa da minha pesquisa ou dessa estética, desse trabalho visual que eu faço, até porque meu portfólio ele foi indo para esse caminho, né? Alguns anos atrás, o portfólio eu trazia muito mais projetos comerciais, que eu fazia, ainda faço para alguns clientes, que são clientes já de longa data, que eu faço apresentação de PowerPoint, que eu faço entrega de pesquisa, né, visual de pesquisas, assim, mas eu já não vejo muito por que botar esses trabalhos no meu portfólio, né? Tipo, eu tô num ponto de virada, dizendo assim, ou de equilíbrio, não sei dizer se é um equilíbrio ou uma virada, mas eu adoro quando me procuram por causa do meu trabalho, quando o meu trabalho é referência do próprio briefing. Eu me sinto muito à vontade quando isso acontece. Tem vezes que não é exatamente assim, e daí às vezes eu tenho que avaliar caso a caso. Por exemplo, várias vezes, produtora de São Paulo, a Piloto, por exemplo, me procurou para fazer algo que é animação, mas não necessariamente é algo que vocês viram aqui, que eu faço, ou porque não é 2D, ou porque eu realmente trabalho só no 2D, ou porque é uma outra estética. Por exemplo, uma vez eu estava fazer uma da Vivo, que a Vivo tem uns efeitos de luz, uns raios que atravessam a tela e soltam uns elementinhos. Tipo, não é nem que eu não goste, além de não gostar, é porque também eu nem sei fazer, sabe assim, tipo, é meio longe, e eu poderia fazer, talvez pudesse, tipo, é uma questão de fazer uma certa pesquisa ali, tipo, o skill para fazer talvez eu tenha, mas eu não tenho muito, nesse momento eu não estou mais com interesse em fazer algo que seja muito longe do meu, né, da minha pesquisa, do meu trabalho. Então, sim, tipo, não é nem, tipo, falar assim, de uma maneira meio snob, mas, assim, de estar escolhendo o trabalho, mas um pouco eu faço isso. Eu digo não para alguns trabalhos que eu acho que são muito distantes. E alguns eu avalio. Se o trabalho é só de design gráfico, dizendo assim, não envolve nada de criação de imagem, no sentido de colagem, ilustração, animação, etc., daí é mais normal eu ter um range, né, ter um espectro mais amplo na parte visual. Então, eu faço logo, identidade visual, que não tem nada a ver com isso que vocês viram, que não é meu trabalho artístico, pessoal. Quando é para identidade visual, eu acho mais fácil ser neutro. Quando é para outras coisas, eu acho mais difícil. Então, e mesmo para identidade visual, ontem mesmo eu fiz uma reunião com o pessoal de Los Angeles que querem que eu faça um logo e um pitch deck que não tem nada a ver com nenhum universo que eu me relaciono, e o que eles querem também não é. Eles não tinham visto meu portfólio, já sido uma indicação. Então, durante o qual eu falei meu site, eles entraram, viram isso que você falou, bem artístico e blá blá blá, etc. E eles levantaram essa dúvida mesmo, assim, que eles falaram que eles acharam tudo muito, muito bonito, mas que não era isso que eeles queriam. Eles achavam que não era isso que o público-alvo ia entender e ia gostar, porque, como eles falaram, assim, eu achei até meio engraçado, que não estavam, tipo, falando com Venice Beach, que é um povo mais do grafite, mais jovem, eles queriam falar com Beverly Hills. Eu achei meio preguiça desse texto, assim, um pouco, mas o que eles quiseram dizer com isso é que, na verdade, é que eles achavam que essa linguagem que vocês viram no portfólio, ela não se adequava muito bem, talvez a um público mais elitizado, com maior poder, né, de consumo e etc. Se eu concordo ou não concordo, eu não sei, também não dei muita atenção para isso, mas eu hoje à tarde vou mandar um e-mail dizendo que eu não vou pegar o trabalho, basicamente. Porque eu não, sabe assim, tipo, eu disse que eu estava um dia para pensar, e eu realmente acho que não é muito caso nesse momento, assim, que tem rolado muita coisa por causa da minha própria produção, não sei, não quero despender, sabe, energia em processo que vai me tirar muito distante da onde eu estou hoje e que é o que eu quero trabalhar, basicamente. É muito legal ver como você conseguiu alinhar, né, o que você gosta e com projetos mais comerciais também. Isso é muito massa. E eu Sim, só queria claro, pode falar. fazer a última pergunta, que é sobre essa pira do vermelho, assim, que eu fiquei curioso sobre essa questão do vermelho. Onde é que isso vem?
Então, na verdade, o vermelho é uma cor cheia de significados, né? Tipo, significados políticos, significados afetivos. Eu acho uma cor bem densa. Eu sempre gostei muito do peso do vermelho, a densidade do vermelho. Tem até uma série que eu chamo O Peso do Vermelho, que é basicamente eu boto um bloco de vermelho em cima de uma outra imagem, sabe? Então, às vezes é uma imagem aleatória, às vezes é uma pessoa com um certo tipo de recorte ou no movimento, e eu só jogo o mesmo tamanho, né, do quadro em cima em vermelho, porque que é para sentir o peso do vermelho, basicamente, é para, não sei, eu acho que é uma cor muito material, assim, tipo, material que eu digo, ela me atrai mais do que as outras cores, mas isso vem de anos, né? E não é uma questão de cor preferida, na verdade, tipo, até em termos de roupa, nem tem muitas roupas vermelhas. É em termos de narrativa mesmo, eu acho que é uma cor. E aí, como contei, na verdade, não é sempre o mesmo vermelho, né? Então, por exemplo, às vezes o vermelho puxa para o magenta, às vezes o vermelho puxa para o vermelho sangue, por exemplo, a série Meet é um vermelho puro, né? Aquele chamado Sen-Sen, né? Porque ali eu queria trazer o vermelho na sua forma mais pura, eu achei que ele trazia uma certa carnalidade para aquele material, e às vezes o vermelho vai para umas outras nuances, então também tem essa variação. Mas é isso, eu acho que é só porque eu considero o vermelho uma cor com uma carga simbólica e política muito forte. Did that come from your time with risographs as well, though? Because I remember seeing your first works, which were risographic, weren't they? And the way that you can use the two colors. There's something that I see in your practice, Cacao, which plays with those limitations, doesn't it, really? You know, and takes the challenge of being able to play with a limited palette or within a limited process as well. And that challenge of being able to communicate information, isn't it, through less elements than more elements, which is something that Risograph is all about, really, isn't it, as well, you know? Do you think that part of your history of making those publications, it's still with you within no matter what media you're using, really? Completamente, completamente. Na verdade, isso que você falou, eu, quando comecei a fazer esses trabalhos para os meus primeiros zines, foi uma maneira também de eu me desprender de uma certa linguagem que eu vinha fazendo até então, que era super maximalista, bem carregada, e que eu adoro, na verdade, mas eu estava procurando um outro caminho. Isso por volta de 2012, 2013. Eu estava começando a ficar conhecido por um tipo de linguagem que vinha de alguns materiais que eu fiz para a MTV Brasil, abertura do Top Top MTV, umas aberturas bem antigas já, e que são colagens com muitos elementos, uma densidade muito grande. E apesar de eu gostar muito delas, elas dão muito trabalho para fazer, né? Assim, em geral. E eu estava interessado, na verdade, em alguma coisa que me desse mais flexibilidade criativa, né? Mais flexibilidade na hora de eu encarar essa produção como um exercício artístico, como uma prática artística. Não seria muito viável, nem muito interessante eu fazer trabalhos tão complexos quanto aqueles que eu vinha fazendo até então, enquanto exercício conceitual de criação de imagem, criação de conceitos visuais, né? Então, eu quis simplificar, foi um exercício de simplificar, de reduzir. E eu quis simplificar para me libertar um pouco do tipo de colagem que eu estava fazendo para as revistas da Abril, né? Eu fazia muita coisa para Abril, na época áurea da Abril, muita ilustração para revista, Capricho, fiz muita colagem para Capricho. Então, foi uma maneira também de eu virar uma certa página. E trabalha com redução, né? Trabalhar com só duas cores, de fato, acaba virando modus operandi na cabeça. Então, ele acabou refletindo também na minha prática de design gráfico, onde eu fui ficando talvez um pouco mais minimalista, um pouco mais consciente nas escolhas, assim, né? Um pouco menos decorativo, talvez. Any other questions from any of the students? Eu tenho uma pergunta. Você falou que você busca
essas imagens em bancos de museus, tal, tipo, óbvio, não deve ser o único lugar. Mas eu tenho uma dúvida em relação a, tipo, sei lá, como fica essa questão de... É que eu realmente não sei, talvez seja uma pergunta boba, mas como fica essa questão, tipo, relacionada a direitos autorais, assim? Tipo, são todos bancos de imagens com, tipo, livres, assim? Como é que funciona essa parte, assim? Então, do que vocês viram, né, do que eu mostrei hoje, 95% é de imagem de uso livre. Basicamente, ou uso livre, né, que são imagens, né, do Commons, ou o que eles chamam de non-copyright existence, que eles não garantem o uso livre, mas não garantem que eles não encontraram nenhum copyright relacionado àquela imagem. Né? Então, também usa esse tipo de imagem, né, que tem esse disclaimer de, né, que não foi encontrado nenhum copyright. Mas a maior parte é realmente de uso livre, são imagens, né, tipo Commons, por exemplo, na Library of Congress, que é uma instituição pública americana, eles disponibilizam scans de diversos conjuntos de fotografias que não têm direitos autorais, né, relacionados, vídeos também, né, tipo, tem grandes arquivos, né, o Internet Archive é um exemplo, né, ele tem muito material que, se você filtra por uso livre, ele resulta bastante coisa, vem bastante resultado. Isso nas imagens vintage, e mesmo imagem contemporânea, né? O Unsplash é um exemplo, apesar de que aqui quase tudo que eu mostrei aqui, as imagens são antigas, mas mesmo quando eu preciso trabalhar algumas imagens mais contemporâneas em alguns trabalhos comerciais, eu também às vezes recorro a imagens livres. E claro que alguns trabalhos de publicidade eu compro tudo, né? Eu acho que aquele último da Durex, por exemplo, ali, os modelos todos, pose a pose, né, a gente comprou. Tem uns trabalhos que estão no meu site da Fanta, etc., ou uns que eu fiz, que a agência pediu, na verdade, para depois que eu tinha feito umas colagens, dessas colagens mais complexas, dessa outra linha que eu contei, mais maximalista, eles me pediram lista, tipo, de todos os assets usados no filme, um a um PDF, assim, onde botava a imagem original do asset, o link do lado da onde eu tirei, onde eu comprei. Então, eu negocio com as agências um número X em créditos, normalmente, né, o valor em créditos para eu ter ali para ficar comprando imagens. Eu vejo o roteiro, tento mensurar quanto que eu vou precisar de imagens e negocio um valor em créditos para que eu possa não ficar parando o processo ao longo do processo, assim, pedindo, tem que comprar essa foto dessa cadeira, essa foto dessa paisagem. Eu já posso ir comprando ao longo do processo. E aí, isso. Então, quando é publicidade, eu tenho a preocupação de comprar tudo, né, assim, quando precisa ser imagens contemporâneas, em banco de imagem, e quando são esses trabalhos que são um pouco mais autorais, é tudo uso livre, tudo sem direitos autorais atrelados. Ok, obrigada. Something about archives there, Kako, as well, that I was going to talk to you about. You know, I've worked with archives throughout Europe. I don't know if that's something that you do as well. We're in a world of YouTube, aren't we? So a lot of our students go directly to that YouTube to collect their content. Have you worked with archives before? And there's that sort of fascination of working with those specific institutes with their archives as well. I don't know if there are places like that here in Sao Paulo that our students can connect with as well. Have you got experience of any of that? Na verdade, não muita. Aqui em São Paulo tem a Casa da Imagem, que é a casa número 1, que é aquela casa que fica perto do pátio do colégio, na rua Roberto Simonsen, que eles, na teoria, eu nunca vi o arquivo deles, mas pelo que eu sempre soube, eles são quem detém o arquivo imagético e fotográfico da cidade de São Paulo, também não sei se é do estado de São Paulo, eu acho. Em termos mais gerais, de Brasil, eu não sei. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, uma amiga, Maria Monteiro, que é curadora da Galeria Cé hoje em dia, ela tinha até sugerido, que acabou não rolando, de a gente fazer algum trabalho onde eu usasse o material do arquivo da Casa da Imagem para produzir alguns trabalhos, né, diretamente com essas imagens. Acabou não acontecendo, e eu, como tenho essa predileção pelo digital, fazer tudo no computador, é uma característica da minha produção, os arquivos que eu conheço são todos de fora do Brasil,
né, instituições na Europa ou nos Estados Unidos. E às vezes eu também, tipo, caio em algumas contas do YouTube que me interessam muito e que daí eu separo numa outra pasta, porque são trabalhos que eu não poderia usar comercialmente, mas que às vezes, para algum trabalho pessoal, para o meu Instagram, eu uso. Em cima de contas que fazem esse resgate de footage históricas, né, no Instagram. Então, por exemplo, na Orla, por exemplo, um dos trechos é 15 minutos de um vídeo, desses vídeos colorizados, que fazem colorização digital em cima de vídeo antigo, de imagens aéreas do Berlim pós-guerra. Basicamente, Berlim toda destruída. E são imagens lindas, lindas, que foram colorizadas. E o primeiro trecho desse trabalho da Orla é 20 minutos que eu fiz em cima dessas imagens. Eu peguei o vídeo original desse canal do YouTube, que tem direito, provavelmente deve ter algum tipo de direito, né, mas era só para um programa da Veneno, não era um trabalho comercial. E eu fui interagindo com esse material. Então, esse trecho, o trabalho inteiro é em cima de um material do YouTube que eu fui cortando, editando e inserindo vídeos meus por cima, ou em diálogo, para criar um novo trabalho. Qual o nome desse canal do YouTube? Você pode falar ou não? Porque me interessa muito esse vídeo que você falou. Eu posso, mas eu não lembro de cabeça. Eu preciso recuperar, mas se tu botar Berlim post-war, colorized, deve aparecer, não tenho certeza. Mas ele não tem só Berlim, tem vários vídeos colorizados super bonitos. Então, ou então, se você me encontrar no Instagram, me lembra que daí eu procuro aqui no meu YouTube e te passo o linkzinho no DM do Instagram. E eu ia te perguntar se você falou algumas páginas de arquivo, né? Se você tem alguma outra plataforma de vídeo sem ser YouTube, assim, que você vai buscar os arquivos. Que é diferente do arquivo de foto, estilo e de vídeo. Sim, tenho. Por exemplo, o próprio Internet Archive, que é archive.org, ou internetarchive.org, eu não lembro, mas ele é bem amplo, ele tem desde coisas antigas a coisas mais contemporâneas, e é uma grande miscelânea, mas dentro dele tem pequenas coleções. Às vezes tu vai procurando, tu cruza, que daí é como se fossem os users, né? Tu cruza às vezes umas pequenas coleções dentro do Archive, que aí quando você encontra algo mais interessante, dizendo assim, porque ele por si só ele tem uma qualidade muito variável, dizendo assim, tem muita coisa tosca e muita coisa boa. Mas às vezes você encontra umas pérolas, assim, tipo, e daí quando encontra uma coleção vale a pena salvar aquele usuário e dar uma boa vasculhada nessas coleções, né? Tá. Obrigada. Caco, alô? Que maravilha, é sempre muito maravilhoso e instigante ouvir você falar do seu trabalho e saber mais. Que legal te ter aqui. E obrigado por você que me botou em contato né, que fez isso acontecer. Não, muita alegria. Eu acho que você é uma referência e é muito bom ter referência na contemporaneidade, né? O que eu queria falar, que eu acho muito legal de ver do seu trabalho, e como eu conheço sua prática, que você é uma artista independente também, que por mais que circula em várias, né, no mercado editorial, em vários, né, você faz uma transversal nos mercados, trabalhando, e você conseguiu trazer a sua pesquisa, a sua linguagem e difundir ela nesses lugares. Então, eu acho que para as pessoas também que estão estudando, eu acho legal, e se você puder citar algumas estratégias, porque eu acho que aconteceu talvez naturalmente, porque eu sei que você é um cara que trabalha muito, você está sempre na prática, a prática te leva a novos lugares sempre, né? Mas eu sei estratégias como postar pesquisas próprias, né? Você sempre tem esse lugar de também divulgar a sua pesquisa pessoal, não só que está ligada ao mercado. Então, acho que é legal citar um pouquinho isso. Exatamente isso que você falou. Uma das principais, talvez a principal estratégia, é eu jogar para o mundo minhas pesquisas pessoais e encarar elas com uma certa seriedade de prática recorrente, de maneira que ela me leve a alguns lugares interessantes e, bom, o Instagram, na verdade, assim, parece simples, o Instagram e o Vimeo são os dois canais, assim, tipo, que fizeram tudo isso virar para mim. Desde quando eu comecei, de fato, a botar toda a minha produção pessoal no Instagram e
ao botar isso no Instagram e começar a ter feedback, isso me animou, na verdade, para produzir mais e fazer outros tipos de pesquisa. Então, é uma retroalimentação. O fato de vários trabalhos comerciais clientes estarem procurando para eu inserir algumas das minhas pesquisas nos trabalhos, na verdade, isso alimenta também minhas pesquisas. Então, na verdade, então, eu acho, pensando agora, um dos momentos de virada foi quando eu parei de separar as coisas, né? Que no começo era muito separado. Meu site, o carconeves.net, só tinha trabalho uns logos, etc. E eu tinha um segundo site, o cargocollective.com/caco2, onde eu botava meu trabalho pessoal, né? Que já tinha, nessa época, eu já tinha alguns zines, né? Já tinha uns 3, 4 zines, já tinha vídeos, já estava produzindo tudo isso, mas eu não misturava, ao contrário, parecia que eu fazia questão de separar. E eu comecei a perceber que isso não era uma estratégia que não era sustentável a médio e longo alcance, porque eu queria misturar tudo. Para mim, na verdade, ia ser muito mais agradável, muito mais instigante, como é hoje em dia, onde as coisas são todas misturadas. Então, eu comecei a misturar, né? Então, eu misturei no meu site pessoal, no meu portfólio. Eu comecei a botar séries inteiras no meio de trabalhos para clientes. Então, se você está navegando no portfólio, tem um trabalho aqui, né, de publicidade, tem uma capa de revista e tem uma série de colagens digitais aleatórias que eu fiz. Tudo com o mesmo peso, né? Então, eu acho que são essas pequenas estratégias, assim, tipo... E além do mais, também, além disso, quando a gente é freelancer, né? Tipo, a gente faz nosso próprio marketing, né? A gente fala de nós mesmos. Então, jogar as coisas para o mundo, participar de feiras, participar da Feira Plana, botar os posters, os zines para rodar o mundo. Isso é muito legal, porque eles realmente rodam, né? Sabe, assim, o zine é isso. Mais até do que pôster, que normalmente é comprado diretamente comigo, na feira, etc. Os zines, eles circulam por si só. Então... E Vimeo, e hashtag Vimeo, na verdade parece piada, né? Mas é porque vários dos trabalhos de vídeo, de animação, vêm pelo Vimeo, porque as pessoas pesquisam motion collage, ou colagem animada, acham meu Vimeo e falam, te encontrei no Vimeo. Então o hashtag funciona mesmo. Funciona mesmo, na verdade funciona bastante. Comecei a usar, não usava no começo também, né? Só botava os trabalhos, e agora sempre tem várias hashtags juntos. Mas é isso, acho que acreditar meio no seu próprio trabalho e dar espaço para isso acontecer. E daí realmente também tem uma parte que é do acaso, né? Tem uma parte no jogo disso que é do acaso, que é de fato, por exemplo, talvez se eu não tivesse feito a capa, se eu não tivesse feito os zines, o Daniel Trent não tivesse conhecido o meu trabalho, não tivesse chamado para a capa da Serrote, né? Se eu não tivesse feito a capa da Serrote, talvez o pessoal do Bergheim não tivesse visto os trabalhos na Serrote, não tivesse... Sabe, assim, tipo, tem coisas que vêm como, né, as coisas vão acontecendo e não, do acaso. Great, Kaku, thanks. Has anybody else got any questions before we thank Kaku for being here and let him go? Are you in Sao Paulo, Kaku? Yes. You are? Eu moro na Vila Buarque. Okay, well, it was a pleasure to have you here and hear about your work and talk to you. Maybe when things get back to normal, we can invite you into the studios, hey, and we'll bring you into the school. And that would be lovely to meet all the class in person as well. So thanks so much for being with us. It was a real pleasure. Okay. Legal, gente. Thanks, students. E muito obrigado pelas perguntas também, foi muito legal. Bye. Tchau. Thanks, Mama. Maravilha, bom dia. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada, Caco.